E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero fazer aqui, né, uma pequena reflexão nesse sentido, né? Por que estão voltando para a Igreja Católica, né? Porque a gente vê esse fenômeno, né, de pessoas voltando para a Igreja Católica de várias denominações, né, diferentes. Recentemente eu estava vendo aqui alguns vídeos de pastores que retornou à Igreja Católica depois de 20, 25 anos, né? Pessoas da Assembleia de Deus, pessoas da a Igreja Adventista, né? Pessoas da Testemunha de Jeová, presbiterianos, e vendo, né, esse retorno à Igreja Católica, né, desses irmãos que passaram tanto tempo, né, fora da igreja, a gente precisa, né, observar, né, que coisa maravilhosa é a ação do Espírito Santo. Essas pessoas estão voltando pela ação do Espírito Santo, né, pela a pregação da igreja, né, pela verdade. Eles estão voltando, né, por tudo isso. Né, é uma ação direta do Espírito Santo. É a sede que, pelo menos nesses que eu vi, nesses testemunhos que eu vi, a gente vê ali um coração sincero, um coração que estava procurando a verdade. E quando encontra, não tem como, né? Não tem como permanecer no protestantismo, no ateísmo, aonde quer que seja, né? Quando se encontra a verdade de Cristo, que é uma, né? Quando se encontra nessa verdade de Cristo, que ele fundou só uma igreja, não tem como você se sustentar fora. Pode até você ficar ali preso, né, em alguma situação que é muito cara para você largar, mas conforme esse amor por a Igreja de Cristo, né, vai crescendo, esse amor pela verdade, como a gente vem falando aqui há muito tempo, né, nesse canal, se o sujeito lê as Sagradas Escrituras com bastante atenção, vai perceber que ela é católica, né, desde a Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, tem muitos elementos católicos, né, tá apontando para Jesus Cristo e para a Igreja. E quando a pessoa percebe isso, fica insustentável, né? Fica muito difícil você se manter fora da igreja, né? Então é isso que a gente vê, essa ação do Espírito Santo, fazendo com que esses irmãos retornem, depois de tantos anos, para a Igreja Católica. Muitos, às vezes, nem católico era, nasceram no protestantismo, mas quando chega a determinado ponto de você... Uma questão, né, que eu vi bastante nesses testemunhos era o quê? Era ele confrontar a doutrina da denominação que frequentava com as Sagradas Escrituras. Não vai fechar nunca a conta. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras, quando eles vão analisar, né, a coisa com paciência, né, e com muita honestidade, vai perceber que o que é as Sagradas Escrituras? É o ensinamento da igreja, né? É um livro feito pelos católicos, né, e para os católicos. É uma mensagem católica. Então, em outra denominação, em outro segmento, você vai se atropelar ali e nunca vai fechar a conta. Você não vai conseguir interpretá-la corretamente como na Igreja Católica, que é o berço natural, né, das Sagradas Escrituras. Então, né, são essas questões que vão fazendo com que esses irmãos vão retornando para a Igreja Católica. Essa conta, né, que não fecha com a Bíblia, né, essa doutrina ensinada nessas denominações que não fecha com a verdade, a ponto do pastor dizer, olha, é a submissão pela verdade, não foi a submissão pela verdade que me fez deixar o adventismo e voltar, né, para o catolicismo. Então é isso, quando você vai vendo, né, que essas verdades vão surgindo, você se submete, né, a essas verdades. Leitura das Sagradas Escrituras com atenção. Se for ler a patrística, né, você vai perceber, né, que a fé é toda católica. Então, como se sustentar, então, fora da igreja, né? Aí tem o peso de você se desapegar, né? Tem o peso de você se desapegar daquele ambiente que você está ali. Até ouvi um pastor dizer que ele recebia ali um salário, né? Então, para largar tudo aquilo, não é brincadeira. A gente sabe que não é brincadeira, né? Às vezes você tem condição de sobreviver de outra maneira, né? Sem ser imediatamente com aquele dinheiro que você recebe, né, na denominação. Mas, e um pastor que não tenha outra condição a não ser, né, aquele salário? Então ele vai relutar com todas as suas forças para se manter ali. Não vai querer
dar ouvidos à verdade nem tão cedo. A não ser, né, quando a verdade chegar no seu coração para valer, ele não vai mais poder, né, recusar a verdade por conta, né, dessa submissão, né, à verdade, como falou, né, esse pastor adventista. Então é isso aí para a gente entender, né, a força do Espírito Santo que está trazendo essas pessoas de volta para a igreja, essa né, submissão à verdade, que é impossível de você negar, né, a verdade. Como se diz, né, aquela frase daquele pastor, né, acho que é Scott Hahn, né, que diz que tem um livro com esse título, né, Todo Caminho Leva a Roma. Por quê? Porque se você usar, né, se você se deixar assim levar mesmo pela verdade, não tem como você não ser católico, né? Não tem como você não ser católico. E uma coisa que esses pastores que retornaram para a igreja testemunham, essas pessoas que voltaram para a igreja testemunham, é o quê? É que, na visão deles, a igreja católica, né, é um espantalho, ou seja, criaram um espantalho e atacam esse espantalho e dizem, olha, tudo que você vê um católico, você já fica com o pé atrás. Tudo que for católico, você já fica desconfiado. Eu estava ouvindo agora há pouco um debate, né, entre um padre e um pastor, e esse pastor dizia isso, dizia que, com relação a Nossa Senhora, por exemplo, né, ele dizia, olha, infelizmente há um preconceito, né, com Nossa Senhora. Ele dizendo assim, não, é preciso respeitar sim Nossa Senhora. Obviamente, ele não chega, né, ao ponto de nós católicos, né, de ter uma veneração, né, uma super veneração por Nossa Senhora. Mas ele reconhece que no meio protestante, né, quase 100%, há uma espécie de fobia, né, a Nossa Senhora. Então, as pessoas falam coisa com Nossa Senhora que jamais um cristão deveria fazer. Né, um desrespeito, né, a Nossa Senhora que jamais uma pessoa de bem deveria fazer com outra pessoa. Então você vê no meio do protestante, né, no meio protestante, é um desrespeito muito grande com Nossa Senhora. E segundo esse pastor, dizer não, há um exagero, há um preconceito, né, muito elevado. Por quê? Porque criaram um espantalho, né? Criaram um espantalho da Igreja Católica, criaram um espantalho sobre Nossa Senhora, sobre os santos, que tem pessoas que têm essa fobia, podemos dizer assim, tem essa repugnância, né? Quando se fala da Igreja Católica, quando se fala de Maria, se tem uma repugnância, né, natural. Por quê? Porque foi criado um espantalho. E quando esses pastores, né, vão estudar a questão e ver que não é aquilo, ver que os dogmas marianos são perfeitamente, né, cabíveis, são honestos, eles retornam, eles dizem, puxa vida, isso aqui não era o que me contaram. Aqui mesmo no canal, né, recentemente, um irmão, né, protestante colocou nos comentários, né, perguntando se na missa se lia a Bíblia, né, se é verdade que na missa não se lê as Sagradas Escrituras. Olha só, né, eu não sei onde o irmão viu alguém dizer isso, que na missa não se lê a Bíblia, mas é completamente, né, equivocada essa frase, né? É verdade que na missa não se lê as Escrituras? Olha só que absurdo, né? Quer dizer que se alguém falou isso para ele, a pessoa foi desonesta, porque na missa lê bastante as Sagradas Escrituras, tem as leituras. Como é que vai ler o Evangelho se não tivesse leitura da Bíblia, né? Já basta raciocinar isso aí. O Evangelho que é lido aqui no Brasil é lido no mundo todo, né? No mesmo momento que está sendo celebrada a Santa Missa aqui no Brasil, está sendo celebrado no mundo todo e está lendo o mesmo Evangelho. Só pode ser das Sagradas Escrituras, né? Mas, veja, alguém pode ter falado para esse irmão e ter pensado isso, olha, na missa é só isso, não tem nada de leitura da Bíblia, né? Então, olha só, isso é um espantalho. Quando você descobre que na Santa Missa tem a leitura, tem leitura do Novo Testamento, leitura do Antigo Testamento, leitura do Salmo, leitura do Evangelho, sem contar a liturgia, né, é toda bíblica. Aí quando você descobre isso, você diz, poxa vida, então me ensinaram errado. Veja, é isso que está sendo, né, hoje em dia levantado com esta vasta, né, informação oferecida nas redes sociais, hoje em dia, graças ao bom Deus, né, são leigos, são padres, são bispos, né? São pessoas dando catequese, dando formação e até mesmo refutando essas mentiras. Por quê? Por quê, né? Para refutar, para rebater, para dizer, olha, vocês criaram um espantalho, mas veja a realidade, né? Então, quando as pessoas percebem a realidade,
a máscara cai. A pessoa diz, puxa vida, então eu achava que na missa não se lia as Sagradas Escrituras. Ou então eu achava que Nossa Senhora era isso, isso e isso, porque me disseram. Né? A gente vê um pastor hoje em dia chutando a imagem de Nossa Senhora, com total desrespeito. Só o fato dela ser a mãe de Deus já merecia todo o nosso respeito, todo o nosso silêncio diante da mãe de Deus. Né? Mas tem pessoas que têm a ousadia de comparar Nossa Senhora com uma mulher qualquer, né? Uma mulher qualquer, cheia de filhos, cheia de pecado. Quer dizer, que é um absurdo, segundo esse pastor, que eu estou falando para você. Ele mesmo reconhecendo que há um exagero, né? há esse né, preconceito quando se fala de Maria no meio protestante. Há uma repugnância natural. Por quê? Porque ensinaram para ele errado. Ensinaram para aquelas criaturas errado. Então, meus irmãos, é isso que eu tenho para dizer nesse vídeo. Quando esses protestantes, né, que estão voltando para a igreja, em determinado momento, tiveram experiência com Maria, tiveram experiência com a Eucaristia, tiveram uma experiência na Santa Missa, viram que era totalmente... a visão que eles tinham era totalmente deformada. Ou porque não procuraram estudar, ou porque ficaram dando ouvidos, né, a essas víboras, né, a esses pastores, né, que têm uma repugnância, né, pela igreja. Né? Só Deus tem de misericórdia, né? Mas é muito bonito ver esse movimento de retorno à Igreja Católica, dessa procura pela verdade. Veja vídeos, né, de ex-pastores, que você vai ver os testemunhos belíssimos dele tá falando isso, né? Olha, a visão que eu tinha da Igreja Católica era totalmente deformada. Quando foi procurar, encontrou a verdade, e por submissão à verdade, como eu ouvi o pastor dizer, não tem como não ser católico. Né? Olha só que coisa linda. Quando você descobre a verdade, não tem como você não ser católico. Não tem como você não ser. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis partilhar com você nesse vídeo, né? Fazer essa pequena reflexão com relação a esse movimento que queira Deus que seja constante, que aumente esse movimento, né? Dessa volta para casa, né? Dessa volta para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que Nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Não tem outra, né? Só há um corpo de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Cristo é a cabeça de um único corpo. São verdades que são irrefutáveis. Quando você quer refutar isso aí, é porque há uma carga afetiva. Não deixa de não ser, né? Há uma carga afetiva que você não quer ser humilde. E às vezes você quer estar ainda se segurando, com todas as suas forças, segurando fora da igreja. Não faça isso, se abra para o Espírito Santo, que logo, logo, quem sabe, não será você que está dando testemunho nas redes sociais de ter voltado para a Santa Igreja Católica. Isso é um movimento, né, do Espírito Santo. Todos que estão voltando têm a sua convicção, né, que estava na mentira, estava na deformação. Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal ainda, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.